Amém, irmãos. Nós ainda estamos ajustando algumas coisas aqui no nosso louvor, né? Os irmãos sabem, infelizmente ou felizmente, né? Nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Nosso líder de louvor, né, o Max, ele foi enviado por Deus, junto com a sua família, para o Brasil. E a gente está aqui, né? Estamos nos reorganizando, mas Deus é bom o tempo todo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas de vez em quando eu começo a viajar na maionese. De vez em quando eu começo a observar algumas coisas, eu chego em alguns lugares e eu vou, né, entrando ali no meu mundinho, na minha mente. E esses dias tive que levar minha filha ao dentista. Era por volta de 2 horas da tarde. Nós chegamos, né, ali no dentista, na recepção, e tinha talvez ali uns 9, 10 adolescentes esperando para poder serem atendidos. E a minha filha, ela entrou, né, para ser atendida, e eu fiquei ali na recepção só observando o que as pessoas estavam fazendo ali. Só observando. Então eu comecei a olhar, né, olhava para um, né, para a boca de um, e eu falava assim: não, esse aqui ele vai precisar colocar aparelho, com certeza. Eu olhava para a boca do outro, já tem aparelho ali. Então se ele veio, ou ele vai tirar o aparelho, ou vai dar manutenção no aparelho. Eu comecei a observar, era por volta de 2 horas da tarde, eu falei: olha, todo mundo aqui, eu tenho certeza, teve que sair mais cedo da escola, para poder vir aqui. Eu comecei a viajar, será que o pai e a mãe saiu mais cedo do trabalho, pegou o filho também, para poder trazer aqui no dentista? Irmãos, eu comecei a viajar na maionese. Mas teve algo que eu observei mais, que foi a atitude dos pais enquanto os filhos estavam sendo atendidos. O que os pais estavam fazendo enquanto os filhos estavam sendo atendidos? E aí teve pai que não parou um segundo de mexer no celular, só no celular, e entrava na internet, conversava com um, conversava com o outro. Teve pai que chegou mais tranquilo, pegou uma revistinha, ficou folheando a revistinha, sentado ali na cadeira. Teve uma mãe que conheceu uma outra mãe lá na recepção, e não pararam um segundo de conversar uma com a outra, o tempo inteiro conversando, parece que eram amigas há anos. Teve uma que estava agoniada, você percebia que ela estava ansiosa, não sabia se ela estava atrasada para ir para, né, para algum outro compromisso, toda hora olhava no relógio, eu só observando essas coisas. Pastor, mas por que o senhor está falando isso para mim? Presta atenção aqui, irmãos, porque todos nós temos promessas da parte de Deus. Todos nós temos palavras de Deus na nossa vida, e Deus, ele é fiel e ele é poderoso para cumprir cada uma dessas promessas, amém? Sabe, todos nós temos pedidos de oração diante do Senhor. Tem pessoas que têm orado por um filho, tem pessoas que têm orado por um casamento, tem pessoas que têm orado por um romper na sua vida financeira. Tem gente que tem buscado, tem orado, tem colocado diante do Senhor, talvez a conversão de um ente querido. Mas a grande questão para nós hoje é: o que nós estamos fazendo na recepção? O que nós estamos fazendo na sala de espera celestial enquanto a promessa não chega? O que nós estamos fazendo enquanto a promessa ela não se cumpre na nossa vida? Porque a promessa ela é de Deus, irmãos. Só que a atitude ela é nossa. Tão importante quanto o Senhor ele ser fiel e poderoso para cumprir uma promessa, é nós termos a atitude correta enquanto nós esperamos que a promessa se cumpra na nossa vida. E é a respeito disso que eu quero compartilhar com você hoje. O que nós devemos fazer enquanto nós esperamos o cumprimento da promessa? Fala para quem está do seu lado, o que você tem que fazer enquanto Deus ele não cumpre a promessa na sua vida? Agora pergunta para a pessoa que está do outro lado, o que você tem que fazer enquanto você espera a resposta da oração que você fez diante do Senhor? Então tem uma parte, irmãos, que é de Deus. Deus, ele libera a palavra, ele libera a promessa. Só que tem uma parte que é nossa, tem uma atitude que pertence a nós e que nós temos que ter. E a primeira orientação que eu quero deixar aqui para você hoje
siga a última instrução do Senhor. Continue firme na última palavra que Deus liberou na sua vida. Lá em Gênesis capítulo 6, do verso 11 até o verso 14, diz o seguinte: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Então aqui nessa passagem você conhece a história. A Bíblia diz que o mundo havia se corrompido, a violência estava se multiplicando, a maldade no coração das pessoas estava crescendo. E Deus então, ele resolve dar um restart na humanidade. Ele resolve enviar um dilúvio e ele queria começar novamente ali a sua criação, porque Deus, ele não havia desistido do homem, irmãos. Tem gente que acha que Deus, ele enviou o dilúvio porque ele se arrependeu de ter criado um homem, porque Deus, ele se arrependeu, então Deus, ele não queria que o homem existisse mais. Pelo contrário, irmãos, Deus, ele enviou o dilúvio justamente para preservar a humanidade, porque a humanidade já estava corrompida, a terra já estava corrompida. Então Deus, ele precisava tirar toda essa corrupção, não acabar com a humanidade, mas tirar a maldade e a corrupção que havia na terra naqueles tempos. Então Deus, ele encontrou, a Bíblia diz que ele encontrou um homem que era justo, um homem que tinha um coração ali para o Senhor, que era Noé. E Deus, ele falou para Noé qual que era o propósito dele. Noé, você vai construir uma arca. Noé, você vai construir a arca com esse material, com essas dimensões, porque eu vou mandar chuva, eu vou mandar um dilúvio, e o dilúvio, ele vai acabar com toda a terra, e somente as pessoas que estiverem dentro da arca é que serão salvas. Então essa foi a direção de Deus, essa foi a promessa de Deus na vida de Noé. E aí você começa a imaginar, irmãos, porque a Bíblia, ela não entra em alguns detalhes, mas você começa a imaginar o que pode ter acontecido durante o tempo em que Noé, ele estava construindo essa arca. Porque até então nunca tinha chovido na terra. Até então as pessoas, elas não sabiam o que era chuva. Noé, ele, até onde nós sabemos, ele não era um construtor de barco, ele não tinha experiência com isso. Então imagina a dificuldade que ele teve de aprender algo novo, e não somente aprender algo novo, mas construir, já começar essa nova profissão dele, engenheiro naval, já não era com uma canoa para você ir pescar no rio, mas era com uma arca daquele tamanho. Você faz ideia de mais ou menos quanto tempo que Noé, ele permaneceu construindo essa arca, irmãos? Foram cerca de 100 anos. Tem pessoas que falam, não, pastor, foram 120 anos, mas eu acredito que foram 100 anos por causa do que está escrito lá em Gênesis, capítulo 5, verso 32. Gênesis 5, 32 diz assim: era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Então a Bíblia está dizendo que Noé, ele tinha 500 anos quando ele gerou Sem, Cã e Jafé. Logo depois desse versículo, o Senhor já vem e conversa com Noé e compartilha com Noé qual que é o seu projeto. Então nós entendemos que Deus, ele falou para Noé a respeito da arca quando ele tinha por volta de 500 anos. Amém? Está claro aqui para você? Gênesis 7, verso 11, fala o seguinte: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Presta atenção aqui, com quantos anos que Noé ele tinha quando Deus falou com ele? Quando ele tinha o quê? 500. Quantos anos Noé tinha quando o dilúvio foi enviado? Quando as comportas do céu se abriram? 600 anos. E aí você faz uma conta simples, 600 menos 500 dá quantos anos? 100 anos. A gente fala, pastor, é 120 anos. Irmãos, não importa se é 100 ou 120 anos. O que importa é que foi muito tempo. Noé passou muito tempo construindo aquela arca.
E aí você imagina o processo, irmãos. Você imagina as pessoas olhando para Noé, ele construindo aquela arca. E as pessoas questionando, rapaz, por que você está fazendo isso? Não, eu estou fazendo isso, mas você precisa se arrepender. Quando terminar, você tem que entrar na arca, senão você vai perecer. Entra, para você poder ser salvo. E aí os anos iam se passando, e nada da chuva chegar, nenhuma gota de água vinha do céu. E as pessoas chegavam para Noé e começavam a questionar: será que Deus falou mesmo? Será que Deus falou mesmo com você, Noé? Tem certeza? Estou achando que você é doido, hein? Isso é coisa da sua cabeça. Sabe, é a mesma estratégia que o diabo ele usa. Muitas vezes o diabo ele vem e questiona as palavras que nós temos da parte de Deus. O tempo ele vai passando e o diabo ele vem e questiona: mas será mesmo que Deus ele falou isso com você? Você tem certeza? Eu acho que isso é coisa da sua cabeça, não é não? Certamente, irmãos, Noé ele passou por tudo isso. Certamente Noé ele foi questionado. E o que é mais interessante ainda é que a primeira vez que Deus falou com Noé foi quando ele tinha 500 anos para construir a arca. E sabe quando é que Deus foi falar novamente com Noé, irmãos? Uma semana antes do dilúvio vir. Quantos anos que demorou esse processo? 100 anos. Deus falou com Noé com 500 anos. E depois Deus falou com Noé quando ele tinha 600 anos. Uma semana antes. Para ele falar para o povo, para entrar na arca e colocar os animais na arca. 100 anos sem Deus falar com ele. E aí vem a pergunta de $1 milhão. O que Noé estava fazendo esse tempo todo? O que Noé fez durante esses 100, 120 anos de espera sem Deus falar de novo com ele? Diga assim comigo: Noé seguiu a última instrução do Senhor. Fala assim: Noé seguiu, obedeceu a última instrução que Deus havia dado para ele. Volta e meia alguém me pergunta: pastor, o senhor tem pensamento de voltar para o Brasil? Pastor, o senhor tem pensamento, o senhor tem vontade de sair daqui de Filadélfia, dessa região aqui para algum outro lugar? Volta e meia surgem essas perguntas aí. E eu sempre respondo a mesma coisa: irmãos, eu não tenho pensamento de nada. Eu vim para cá, eu falei para o Senhor: Senhor, foi a direção que o Senhor me deu, eu estou aberto, se precisar morrer nesse lugar, eu vou morrer nesse lugar. E quando for enterrado, ninguém faz vaquinha para me levar para lugar nenhum, é para ser enterrado aqui. Não vem botar em grupo de Facebook, não vem fazer nada disso, irmãos, é aqui mesmo. Pode achar um cantinho, qualquer cantinho que tiver. Pastor, mas por quê? Porque essa foi a última palavra que Deus me deu. Foi uma palavra que Deus me deu há 10 anos atrás. E eu estou aqui para obedecer a direção do Senhor. Foi a palavra que Deus me deu. Esse é o lugar. Você vai construir uma arca nesse lugar. Você vai edificar uma igreja nesse lugar. Porque eu tenho um grande mover preparado para esse povo. Sabia, eu creio, irmãos, que a promessa vai se cumprir. Amém. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu estou seguindo a última direção, a última instrução que Deus, Ele deu na minha vida. Sabe, eu sei que à medida em que o tempo passa, e as dificuldades elas aparecem, a nossa tendência é a gente ficar impaciente, não é verdade? Você começa a ficar agoniado. É normal você se esquecer da última palavra que Deus liberou na sua vida. É normal você querer buscar uma nova palavra de Deus para você. Às vezes nós achamos que é loucura continuar insistindo em algumas coisas. Mas presta atenção aqui, irmãos, se Deus não te deu nenhuma palavra nova, ainda que esteja difícil, permaneça firme na última palavra que Deus liberou para você. Não saia dessa posição em nome de Jesus. Deus ele nunca vai te dar uma palavra sem antes ele ter preparado o cumprimento. O silêncio de Deus na sua vida não significa que não tenha palavra, mas significa que a palavra ela não mudou. Se Deus ele não falou com você, se Deus ele não te deu uma nova instrução, é porque ele não mudou um plano firme. Sabe, às vezes as pessoas elas têm aquele pensamento: pastor, eu preciso de algo novo. Está na moda, né? Novo. Vem para o novo, de não sei o que, novo daquilo. Irmãos, presta atenção aqui, você não precisa do novo. Você não precisa, né, de algo novo.
você precisa se lembrar da última palavra que Deus liberou na sua vida lá atrás. Você precisa ter fé para crer na última palavra que Deus falou com você, na última instrução que Deus deu para você. Se Ele não te falou algo diferente, se Ele não te falou algo novo, é porque nada mudou. Nada mudou, senhores. Nada mudou. Não estão me entendendo? Permanece firme na última palavra. Não inventa moda não, em nome de Jesus. Segundo lugar, não haja debaixo das pressões das circunstâncias. Enquanto você espera, enquanto a promessa ela não se cumpre, não tome decisões debaixo de pressão. Quantos aqui já tomaram decisões no momento, no calor do momento, sem pensar direito? E aí depois de algum tempo, quando as águas se acalmaram, você percebeu que foi uma decisão errada? Quantos aqui já, além de mim, já passaram por isso? Essa é uma dica que eu dou sempre para vocês: não tomem decisões em momentos de pressão. Momento de grande pressão não é momento de você tomar grandes decisões, porque o risco de você tomar a decisão errada é muito grande. Então, quando você está vivendo debaixo de pressões enormes, é tempo de você parar e ouvir a voz de Deus. É tempo de você acalmar. Deixa o mar está agitado, deixa as ondas virem para lá, mas fica calmo, porque você corre um risco tremendo de tomar a decisão errada, de acabar não vendo o cumprimento da promessa do Senhor na sua vida. Lá em 1 Samuel, capítulo 13, verso 8 ao 14, diz assim: 1 Samuel 13, a partir do verso 8: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, diga assim comigo: forçado pelas circunstâncias, ofereci os holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Para você entender o contexto aqui dessa história, a Bíblia diz que o povo de Israel estava vivendo debaixo de um momento de muita pressão, porque os inimigos, os filisteus, estavam se preparando para atacar Israel, e eles tinham um exército muito mais numeroso. A palavra de Deus diz que o exército era tão numeroso como a areia do mar. Eles vinham com cerca de 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e eles estavam caminhando em direção a Israel, para poder se levantar contra o povo de Deus. E à medida em que os inimigos, eles vinham caminhando, vinham se aproximando, a Bíblia diz que o povo de Israel, eles começaram a se espalhar. Eles se esconderam dentro de cisterna. Teve gente que subiu para se esconder em cima de um penhasco. A Bíblia diz que teve gente que entrou dentro do buraco de um sepulcro para poder se esconder contra os inimigos. E o rei daquela época era um homem chamado Saul. Ele era o responsável por tudo isso. Então imagina o tamanho da pressão que Saul ele estava enfrentando. Os inimigos estão vindo, os inimigos são muito mais poderosos. O pessoal está fugindo, o pessoal está se escondendo. Só que mesmo debaixo dessa pressão toda, Deus havia liberado uma palavra. O profeta Samuel havia dito para Saul: Saul, não faz nada, meu filho, fica quieto. Não faz nada. Me espera, em 7 dias eu vou chegar aí.
Quando eu chegar, nós vamos oferecer o sacrifício, nós vamos oferecer o holocausto, e aí sim você vai para a guerra na certeza, na convicção da vitória. Mas espera, não faz nada, fica quietinho. Lembra, os inimigos muito mais poderosos, os inimigos estavam avançando, o povo desesperado. Samuel havia dito 7 dias, o tempo passando, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, chegou no 7º dia e nada do profeta chegar. As pessoas colocando pressão sobre o rei Saul, você é passivo demais, você não faz nada, você está quieto, os inimigos se levantando aqui contra nós, e você parado, você não vai fazer nada. Saul, ele não conseguiu aguentar a pressão, e a Bíblia diz que antes do profeta chegar, ele foi lá, pegou o sacrifício, pegou o holocausto, e ele mesmo ofereceu. Quando ele terminou de oferecer o sacrifício, o profeta chegou e perguntou para ele: o que você fez? Falei para você esperar. O que você fez? Está lá no versículo 10. E como consequência disso, a Bíblia diz que Saul, ele perdeu o seu reino. Se você for ler um pouco mais a respeito da história de Saul, você vai ver que ele fez muita coisa errada na vida dele. A Bíblia diz que ele procurou vidente, ele tentou conversar com os mortos. Aqui nesse texto a gente vê que ele ofereceu holocausto a Deus, ele era um rei, não era um sacerdote, ele não poderia ter oferecido aquele sacrifício. E ele foi lá, tomou a dianteira, fez aquilo que não deveria ter feito. Saul, ele fez muitas coisas erradas na vida dele, mas teve um único motivo pela qual ele perdeu o reino dele. Sabe que motivo foi esse? Fica assim comigo, porque ele não soube esperar. Foi a única direção que Deus havia dado para ele. Espera, meu filho, espera, a hora certa, espera, fica quietinho, 7 dias só, fica aí, espera. Ele decidiu agir no meio da pressão da circunstância. Se ele tivesse esperado só mais 5 minutos, se ele tivesse esperado meia hora sequer, porque o profeta chegou logo após ele ter oferecido o holocausto, se ele tivesse esperado 30 minutos a mais, a história da vida dele seria completamente diferente, porque naquele dia ele perdeu o reinado dele, porque ele não soube esperar. Mas se ele tivesse esperado, irmãos, Samuel, ele disse: se você tivesse esperado, o teu reino teria sido confirmado para sempre. Ia precisar de Davi, seu reino teria sido confirmado para sempre, mas porque você não esperou, você perdeu a grande oportunidade da sua vida. Semana passada eu ministrei para vocês e eu falei: olha, nunca deixe para amanhã aquilo que Deus falou para você fazer hoje. Você se lembra? Mas eu estou aqui para te falar uma outra coisa. Nunca faça hoje aquilo que Deus disse para você fazer amanhã. Nunca faça hoje aquilo que Deus falou para você. Espera. Um outro exemplo que aconteceu está lá em Atos capítulo 1, no verso 4. Atos capítulo 1, verso 4, a Bíblia diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Fala assim comigo: esperar a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Você conhece essa história também. Jesus, depois que ele morreu, ressuscitou, permaneceu ainda alguns dias com os discípulos, ensinando coisas a respeito do reino de Deus. E aqui no versículo 4, Jesus, ele deu uma direção muito clara para o seu povo. O que Jesus ele disse? Espera, fica em Jerusalém, não saia de Jerusalém de jeito nenhum, não muda de cidade, não faz nada, não vai embora de Jerusalém. A pressão está grande, fica em Jerusalém. Ah, mas está difícil, fica em Jerusalém, não saia de Jerusalém, enquanto a promessa do Pai não se cumprir. Essa foi a direção que Jesus havia dado para eles. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, verso 6, Paulo ele menciona que cerca de 500 pessoas, na verdade mais do que 500 pessoas, haviam presenciado o Senhor Jesus depois que ele ressuscitou. Então essa promessa, pelo menos 500 pessoas ouviram.
Jesus falar a respeito disso. Fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Mas lá em Atos, no capítulo seguinte, em Atos capítulo 2, quando o Senhor vem para cumprir a promessa, tinha quantas pessoas reunidas no lugar? 120 pessoas. Jesus tinha falado para quantas? Esperarem. Mais de 500 pessoas. Mas a promessa se cumpriu, tinha quantas pessoas em Jerusalém? 120. Pelo amor de Deus, onde é que estavam as outras 380? Mais de 380 pessoas perderam a oportunidade da vida delas de serem cheias do Espírito Santo, de ver o cumprimento da promessa de Jesus no dia de Pentecostes. Por quê? Porque elas não esperaram. Não sei por que elas não esperaram. Não sei se foi a pressão. Não sei se elas decidiram voltar para a cidade delas. Eu não sei. Mas uma coisa é fato. Somente aqueles que esperaram é que viram o cumprimento da promessa de Deus. Não tem jeito, irmãos. A promessa ela se cumpre na vida daqueles que são pacientes, daqueles que sabem esperar. Por isso que em nome de Jesus não seja como Saul, não tome decisões precipitadas no meio da pressão. Não faça loucuras, não faça algo que Deus não mandou você fazer por causa da pressão das circunstâncias. A pressão das circunstâncias, a pressão do povo levou Saul a perder o reinado dele. A pressão, não sei que tipo de pressão que aquele povo vivia lá em Jerusalém, levou o povo a perder o cumprimento da promessa do Senhor. Quando a pressão aumenta, não é hora de você agir, mas é hora de você ouvir. Eu sei que muitas vezes esperar dói, muitas vezes esperar é difícil, mas acredite em mim. Na maioria das vezes, não esperar causa um sofrimento ainda maior. Fala para quem está perto de você, permanece firme na última instrução que Deus deu para você. Fala assim, permanece firme. Espera. A promessa vai chegar, a promessa vai se cumprir. E a última coisa que eu quero deixar aqui para você. Esse tempo de espera, irmãos, não é um tempo perdido. Tem pessoas que têm aquele pensamento, pastor, eu já perdi tanto tempo da minha vida, eu estou aqui, estou esperando. Tempo perdido, perdi tempo. Tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de crescimento, é tempo de aprendizado. Existe um tempo, não tem jeito. Existe um tempo entre o momento em que Deus ele libera a palavra para você e até o cumprimento dessa palavra. Existe um tempo. E esse tempo não é perdido, mas esse tempo é o tempo do Senhor vir forjar você. É o tempo do Senhor levar você a crescer, a amadurecer. Lá em Lucas capítulo 1, verso 76, fala assim, Lucas 1, 76, tu menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Não sei quantos conhecem a história do nascimento de João Batista, mas vou só resumir aqui para você. João Batista ele é filho de um sacerdote chamado Zacarias, e ele já era idoso, já era velho, ele já não tinha mais expectativa de ter um filho, quando de repente o anjo do Senhor aparece para ele, o mesmo anjo que tinha aparecido para Maria, apareceu para Isabel e falou que ela teria um filho. Apareceu para o pai dele, falou que ele teria um filho. E é interessante, irmãos, porque desde o momento em que Deus prometeu um filho, Deus ele
já falou o que esse filho seria, o que esse filho iria fazer. O anjo já falou: olha, esse filho vai crescer, vai ser homem de Deus. Esse filho vai ser o nazireu de Deus. Ele vai ser um profeta do Senhor. Ele vai ser usado por Deus, né, para anunciar, para preparar o caminho do Senhor. Então já havia uma palavra desde o começo. Havia uma palavra que tinha sido liberada na vida de João Batista desde o começo. Só que aqui no versículo 80, enquanto essa palavra não se cumpria, o que a Bíblia diz que João Batista ele estava fazendo, irmãos? A Bíblia diz o quê? Que ele crescia e se fortalecia em espírito. E viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. O que aconteceu antes do cumprimento, antes dele se manifestar a Israel e preparar o caminho do Senhor? Ele crescia e se fortalecia no seu espírito. Mesma coisa aconteceu com Abraão, lá em Romanos capítulo 4, verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deus liberou uma promessa na vida de Abraão. Houve um tempo até essa promessa se cumprir. O que ele fez nesse momento de espera? Ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Os irmãos estão me entendendo? Tempo de espera é tempo de você se fortalecer, não é tempo perdido. É tempo de você se preparar, é tempo de você amadurecer, de você crescer no Senhor, e estar pronto, preparado para que o dia chegue, para que a promessa ela se cumpra na sua vida. Gostaria que vocês se colocassem de pé nessa hora. Eu quero encerrar lendo um último texto com você, que está lá em Salmos 40, do verso 1 até o verso 3. Gostaria que você lesse junto comigo. No 3, 1, 2, 3. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. O que nós temos que fazer, irmãos, enquanto a promessa de Deus ela não se cumpre na nossa vida? O que nós temos que fazer? Nós temos que esperar de que maneira? Confiantemente no Senhor. Essa é a minha oração hoje para você. É uma oração simples, mas que, sabe, que o Senhor possa lembrar você das palavras que Ele falou para você lá atrás. Você não está aqui para buscar uma palavra nova de Deus. Sabe, eu quero orar para que o Espírito Santo Ele venha lembrar você de promessas que Ele fez para você lá atrás, de palavras que Ele liberou na sua vida lá atrás. Porque se Ele não te falou algo diferente, irmãos, a promessa ela continua. A palavra ela continua valendo. Você precisa caminhar de acordo com a última instrução que Deus deu para você. Não sei o que Deus falou para você lá atrás, mas eu sei de uma coisa: essa manhã é uma manhã de você se lembrar. O Espírito vai trazer à memória palavras que o Senhor liberou na sua vida lá atrás. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora.